Fala pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo falando em mais um vídeo aqui no nosso canal da Selva Florestal. E hoje eu estou aqui com o Rodrigo Machado, daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo. Seja muito bem-vindo para você que está aqui com a gente hoje. Hoje vai ser um bate-papo, pessoal, sensacional, tá? O Rodrigo Machado é um dos maiores especialistas técnico imóvel africano no Brasil, presta serviço no Brasil inteiro. É a pessoa que, quando eu estou com dúvida, é para ele que eu ligo, para tirar as dúvidas. Rodrigão, meu xará, primeiramente, pessoal, eu vou falar rapidamente aqui o currículo do Rodrigo, tá? Depois você começa a falar, viu, xará? Vamos lá. O Rodrigão também tem a mesma idade minha, 50 anos, é um cara experiente também, já está com mais de 25 anos na atividade florestal, já tem história larga na vida florestal, e aonde a metade do seu ciclo, né, de 25 anos, foi trabalhando com mogno africano. Tá? Ele tem pós-graduação em solos, nutrição de plantas e fitopatologia por instituições brasileiras, tem pós-graduado em sistema de irrigação em alta produtividade pelo Galileu International Manager Instituto de Israel, mestrado em Agricultura Regenerativa e Sistemas de Integração, ILPF, pela Rutgers Universidade da Flórida, Estados Unidos. Então, o cara sabe demais, hein, Rodrigão? Vamos lá. Pode Estamos aprendendo ainda. Eu já apresentei. Fala rapidinho aí, para mim já começar mandando bala nas perguntas, hein, Rodrigo? Fala rapidamente aí. Olá a todos que nos assistem agora. É uma honra estar aqui no seu canal, Rodrigo. Nós já tivemos outras oportunidades de conversar, né? Inclusive até em Roraima, nós já tivemos juntos, lá em Pirapora também, né? Na reunião do mogno africano. Então, é sempre um prazer estar junto com você, meu irmão. E a gente sempre troca aí algumas informações aí no meio florestal. Eu também já tirei dúvidas com você, porque você é um cara muito entendido na questão do caia senegalense. Eu mais no caia grande foliola e um pouco no senegalense, mas tudo quanto é dúvida que eu tenho na questão do senegalense, a minha biblioteca, meu Google é o Rodrigo Azevedo. É isso aí. Então, nós estamos aqui hoje para bater um papo, né, Rodrigo? A gente vai falar muita coisa bacana sobre erros e acertos, né? Sobre questão nutricional, os porquês dos porquês, né? Exatamente. Pessoal, eu já vou deixar aqui já para vocês o WhatsApp do Rodrigão. Se alguém já quiser anotar, pega o papel, caneta, anota aqui. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, para depois, se quiser trocar uma ideia com o Rodrigo e avançar alguma coisa, né, Rodrigo? Mas vamos lá, Rodrigo, vamos falar sobre fertilidade, cara. Fertilidade é um assunto chave, né, numa implementação de uma floresta de sucesso. Rodrigo, sim, o que você acha o maior erro que você já viu na fertilidade do mogno africano? Receita de bolo. Usar o que você escutou que uma pessoa fez. Você, por exemplo, você está no Goiás, né? Eu estou em Minas. Você escuta o que eu fiz aqui em Minas para a minha floresta e quer fazer a mesma coisa na sua floresta no Goiás. Esquece. E isso é tão sério que, às vezes, um próprio talhão do lado do que você está plantando, a fertilidade é diferente. É um solo fértil, não quer dizer que ele é um solo produtivo. Então, a gente tem que observar bastante, fazer análise solo, né, contratar um profissional sério, né, que saiba interpretar essa amostra e saiba recomendar para o mogno, né, que hoje poucas pessoas hoje têm essa habilidade para recomendações para o mogno africano. Então, o principal erro é essa questão, receita de bolo não existe. Exatamente, eu falo muito isso nos meus vídeos, né? Outra coisa, Rodrigo, o mogno, ele responde mais à construção de solo ou na adubação de manutenção? Toda e qualquer planta, ela responde muito mais na construção, principalmente de perfil de solo e ativação biológica. Porque 99% das pessoas não sabem dessa questão da ativação biológica, que sem a parte biológica, o solo não funciona. O solo é uma coisa viva, não é inanimado. Então, se a parte biológica não estiver funcionando, você não estiver ativa, você não transformar isso numa questão ativa, você pode colocar toneladas e toneladas de adubo que a resposta não vem. Ela pode vir, mas não vai vir do jeito que
o potencial que uma muda boa, por exemplo, poderia estar mostrando, você não vai conseguir, mesmo você colocando bastante adubo, que é prejuízo, né? Exatamente. Rodrigo, o que o produtor precisa entender sobre equilíbrio nutricional e não apenas jogar um adubo lá no pé da planta? Isso é extremamente importante, Rodrigo, porque é o seguinte, a química do solo é, é muito complexa, né? Então, quando a gente fala de adubação para as plantas respondem aos elementos muito parecidos conosco, né? O cálcio, o magnésio, o potássio, entre outros. Então, por exemplo, um solo que tem um alumínio extremado, tóxico, o manganês também tóxico em relação ao ferro, que muita gente, quer dizer, a maioria dos agrônomos hoje não observam isso. Quando vão fazer uma interpretação de análise de solo para fazer uma calagem, né, que é o calcário, por exemplo, eles só observam o cálcio e o magnésio se estão alto ou baixo. E esquece da relação manganês e ferro, que tem que ser observada também. Então, assim, se você não sabe como está realmente seu solo, não tem como você progredir. Então, assim, tem que ser feita uma análise muito bem feita e uma interpretação extremamente rigorosa, né, em cima disso, para a gente saber quanto e quando colocar de adubo, né, de fertilizante. Exatamente, Rodrigão. Rapaz, mas é pergunta, hein? Tá? É informação demais da conta. Rodrigo, quais os nutrientes que limitam o crescimento do mogno africano aqui no Cerrado? Eu sei que você tem vários projetos, né, no Cerrado, lá no norte, Amazonas, né, mas especificamente da região do Cerrado, o que limita em termos Ó, nutricional? o mogno também é como lá nos primórdios, quando falaram que ia plantar no Cerrado, todo mundo chamou o pessoal daqui de doido, né? Falou: o que você vai fazer no Cerrado? Esse solo argiloso, com bastante acidez, né? O que você vai fazer com isso? O que limita muito é a questão que eu já havia falado, é a toxicidade de alumínio, né? Limita bastante o crescimento de raízes. Sem raiz, ou seja, sem boca, a planta não come, né? A gente fazer um tratamento de perfil do solo muito bem feito e adubação equilibrada, porque muitas vezes o menos é mais. Né? O mogno, por exemplo, é extremamente responsivo ao nitrogênio. Se você dá um pouquinho a mais, é tombamento, é madeira mole. Então, assim, o que limita muito o mogno é muito, muito guloso por magnésio. Então, se a gente faz uma boa calagem para a gente controlar a questão de acidez, toxicidade de alumínio, a gente já está entregando muita coisa que ele precisa. Lógico que a gente não pode esquecer do fósforo para gerar ATP, né, que é energia, para ter aquele arranque, entre outras coisas. Aí a gente já está falando já de adubação de plantio, não de adubação para preparo do ambiente para que receba a muda. Exatamente. Rodrigo, existe diferença clara entre o mogno bonito e um mogno realmente produtivo? Sim, muito. Porque eu falo, quando a gente planta uma floresta de mogno, a gente não está produzindo árvores, a gente vai produzir madeira. E produzir árvore para produzir madeira são coisas completamente diferentes. Porque você pode ter um mogno bonito, por quê? Porque ele pode ter tido excesso de adubação, ele pode ter uma irrigação, mas isso pode acarretar vários problemas. Eu já tinha dito, madeira mole, né, o crescimento excessivo, porque madeira de lei, vamos dizer assim, ela não pode ter muita regalia. Ela tem que sofrer um pouquinho para ter a lignificação boa, que é o endurecimento, né, a cimentação da madeira. Então, se a gente dá uma vida muito boa para essa árvore e acelera muito o crescimento para ter uma árvore muito bonita, né, ao invés de ter produção de madeira, a gente pode estar dando um tiro no pé daqueles horríveis, né? Até onde você acha que a nutrição, a fertilidade interfere diretamente na qualidade da madeira? 100%, total. Porque se você volta lá no cálcio, né, que ele faz divisão celular, ele tem uma participação muito grande também na questão da lignina, né, dessa cimentação da madeira. Se você não tem uma madeira extremamente bem lignificada, você tem uma madeira que quando você serrar ela, ela pode empenar, ela pode rachar. Então, assim,
tudo tem que ser muito equilibrado, nada em excesso. E até mesmo, né, Xará, que uma floresta bem nutrida, até termos de praga, né, de Sim, doença, né, sim, diminui muito também, né? Que muito, afeta diretamente na produtividade, né, com da certeza. É floresta. diretamente proporcional. Exatamente. Rodrigo, como enxergar fertilidade pensando em um projeto de 20 anos? O que você pensa, né? Porque é um projeto a longo prazo, né? E a gente Sim. pensar, né? A gente que é acostumado muito a curto prazo, né? Outras culturas nossas sempre foi o eucalipto, então é relativamente curto prazo. Mas começou a trabalhar com uma visão a longo prazo. Como que Uhum. você enxerga isso em termos de fertilidade? A gente a fertilidade durante o ciclo do mogno, ela tem que ser construída. Não tem como você falar assim, eu vou fazer uma mega adubação no plantio que eu vou me garantir. Isso não existe. Você tem que fazer uma adubação pontual, certa, no plantio. É um lugar, uma época que não se deve fazer economia, a gente chama de economia porca, é no plantio, né? Então, você equilibra tudo ali no plantio, porque existe a fertilidade que você equilibra o solo e a fertilidade que você vai entregar para a planta. São duas coisas completamente diferentes. Porque, às vezes, o solo ali está tão deficiente, quando você faz aquela adubação, o solo toma tudo para ele, não sobra nada para as plantas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é tudo uma construção. Então, assim, até o quinto ano, você tem que ter. A gente não pode fazer adubação de luxo e nem deixar faltar. O que é adubação de luxo? É aquilo que você coloca a mais que não converte em madeira. Então, assim, você tem que ir construindo aos poucos. A gente usa, além de fazer construção de perfil, né, com aprofundamento aí da calagem, usar plantas de serviço, não deixar a mato competição que causa alelopatia. Então, tudo isso é, entra num jogo de xadrez aí da questão da fertilidade. Perfeito, Rodrigo. E você, o que você acha, né? É o mogno, ele é mais exigente do que o produtor imagina? Você acha que... Depende da espécie, né, Rodrigo? A gente sabe, você trabalha com senegalês, ele é bem menos exigente do que o grande foliola, né, do que do ivorensis também, né? Rodrigo, Tem essa escala. eu até esqueci, eu vou te mandar depois umas fotos. Também eu não vou buscar as fotos aqui agora, porque já estamos no meio da conversa. Eu tenho um cliente meu na Bolívia, Rodrigo. Ele plantou um mogno lá, Rodrigo. Ele nunca adubou. E se você vê a planta, cara, eu não dou conta de chegar no que ele tem lá sem adubação. Aí um dia eu pedi para ele mandar para mim as análises. Não, Você sabia lá que os foi plantios da a Bolívia lá, fertilidade, você a sabia que a abertura fertilidade, de área na Bolívia não se aduba? Na não, a Bolívia? fertilidade do solo lá, cara, é absurdo, cara, É absurdo. Lá absurda. realmente você não tem que pôr nada no solo. Nada. Só plantar. Eu falar para os módulos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Rapaz, e o É trem quando lá na abertura, por exemplo, soja, né? Abriu a área para soja, você não tem que fazer nada. Só que isso é perigoso, porque se você não faz nada durante muitos anos, você começa a exaurir o solo. Aí depois você tem que vir com um equilíbrio. Tal. Isso é a questão inicial, mas depois você tem que começar a equilibrar, senão vai exaurir o solo e fica igual ao nosso cerrado, pobre. a gente pensando, assim, eu comparando com o solo nosso, né, que pobríssimo, né, e lá é um solo Não, riquíssimo. lá é uma Rodrigo, coisa de louco. fora de ser. Rodrigo, me fala aí rapidamente aí, você é especialista em adubação, fertilidade, uma estratégia de adubação foliar para o mogno africano. O que você tem em Então, mente aí? Pai? você mesmo é prova viva disso, né, Até Rodrigo? mesmo, eu já usei sua estratégia aqui já, mas é Uhum. sensacional. Mas fala aí, que eu achei Então, fantástico. a adubação foliar é uma adubação complementar à adubação granulada de solo. Ela não substitui a adubação de solo, né? Ela é uma adubação complementar. A estratégia hoje que a gente usa muito com meus clientes, que foge da curva, assim, as produções que a gente tem, é que a gente tem que lembrar que essas florestas, elas crescem em volume, massa foliar, altura, na época das águas. E elas vão criar volume de madeira na seca.
Então, o que acontece? Na seca não se tem água. E se não se tem água, não tem a circulação de seiva ali no xilema e floema, né, que é a parte interna e externa ali do tronco, ela é muito diminuída. Então, o que a gente tem que ter? Reservas, né? Reserva de energia. Então, se a planta chega na seca, ela não tem reserva e para, ou seja, ela é uma planta improdutiva, ela não está produzindo madeira, né? Às vezes, no caso do senegalês, ele é mediamente caducifolha, ele joga um pouco de folha fora na seca, se ele tiver mal nutrido. O grande foliola já não faz isso. Então, para você não deixar que isso aconteça, a gente usa a estratégia da adubação foliar. Às vezes com estimulantes, às vezes com aminoácidos, e macro e micronutrientes, depende da situação da floresta. Então, deu a entrada da seca, entra com a adubação foliar para essa energia continuar, a gente fala, continuar bombando, né, essa questão vegetativa, continuar acelerada, produzindo madeira, e quando essa energia estiver quase acabando, as chuvas retornam, você entra com adubação granulada, e continua o ciclo, né? Isso aí dá para a gente fazer até um quinto ano ainda é viável de fazer isso. No eucalipto até o terceiro ano, já no mogno até o quinto ano ainda é viável de fazer, que a gente tem uma explosão de produção. Tá, aí, outra pergunta, assim, qual que é o melhor momento fisiológico da planta para você fazer uma aplicação foliar? Entrada da seca. Quando ela Entrada estiver começando, acabou as águas, a gente está começando a entrar realmente na seca, antes de secar mesmo, a gente entra com a adubação foliar, que é a injeção na veia, né? Pode Você mesmo pode dar existir. um relato aqui do que seus resultados que a gente fez Tem, há não, 2 anos atrás? foi fantástico. Foi 2 anos atrás, a primeira vez que eu fiz, depois eu continuei fazendo. Não, as plantas sentiram muito menos. O que eu tive, a grande percepção, né, foi justamente no pico da seca, no final da seca. Né? Eu deixei uma parte sem aplicar, até para poder comparar, né? Comparar. Senão Ótimo. ficava sem comparativo. Mas é tremendo, né, em termos de coloração, E de tem que tomar muito folhagem. cuidado, né, Rodrigo? Porque a adubação foliar, do mesmo jeito que ela pode ser boa, ela pode detonar com sua floresta se você fizer errado. Eu até ia perguntar aqui, né? Existe erro, né, de mistura que Existe. prejudica mais do que ajuda? Sim, Existe. existe. É, porque a gente tem um limite a gente chama do que a gente consegue medir a condutividade elétrica da solução, porque os adultos são sais. Então, os sais, quando eles estão presentes na água, eles conduzem eletricidade. Então, tem o excímetro, né, que a gente controla, a gente chama de EC, que é a condutividade elétrica, que no mogno a gente pode chegar até 1,8, no máximo 2, né, nessa escala. Então, passou disso daí, é fitotoxidez na certa. Então, se daí para baixo, você pode fazer tranquilo. E uma outra questão, se o produtor ele precisa observar, o que ele tem que observar antes de entrar com uma aplicação? Primeiro, fazer a análise foliar, né? A gente faz uma análise foliar junto com a análise solo para a gente comparar o que tem no solo, o que essa planta conseguiu comer. Então, assim, na seca, ela não vai conseguir extrair nada do solo. Então, eu tenho que complementar aquilo que ela não conseguiu comer. Então, eu vou fazer justamente a indicação personalizada, floresta por floresta, mediante ao que ela não conseguiu absorver durante as águas, né? Daquelas adubações que foram feitas anteriores. Então, adubação, a análise foliar é crucial. E uma outra coisa que eu observei também, Rodrigo, quando eu fiz a adubação foliar, é que quando começa as chuvas, né, volta às águas, Dispara, né? a recuperação dela é muito mais rápida, né? É. Ela tem um esticamento muito mais rápido, um arranque muito mais rápido do que a outra, que não foi Sim. feita aplicação nenhuma, né? Então, essa também é um grande diferencial. E E fora que uma ela coisa passa que. a seca saudável. Isso. Uma coisa que a gente tem que fazer, quando a gente faz outra estratégia, quando a gente faz a adubação foliar, é aguardar, quando voltar as chuvas, aguardar as chuvas estabilizarem para depois fazer a adubação granulada, tá? Porque se a gente começou as águas, a gente já faz essa adubação, igual você falou, que ela está disparada, ela voltou a acelerar de novo, a gente pode cometer o erro de entrar com um pouquinho mais de nitrogênio, aí o que acontece? Tombamento. É Sim. fatal. Um dos primeiros projetos que eu tive de mogno, eu tive tombamento. Nossa, Igual na Amazônia, quando eu fui aprender, porque quando a gente subiu para a Amazônia para depois trabalhar lá,
depois nunca mais. Quando eu comecei a trabalhar com o Giba, um abraço para o Giba, da Radix, a gente teve problema lá. Foi erro meu, porque eu não conhecia muito a questão lá de Roraima, e entrei fazendo o básico, mas o básico para lá já era muito, Sim. entendeu? Você Então, falou do Giba aí, te contar uma história aqui do Giba. Não sei se ele te contou. Ano passado, eu fui participar de uma prova de triatlo lá em Brasília, né? Aí eu liguei para ele, Giba, tô aqui em Brasília, vem aqui, né, assistir a prova. Daí ele foi, né? Foi no Iron? No Iron eu fiz agora. Tem 3 semanas que eu fiz o Ironman, só que eu estava viajando nesse agora. Aí o Giba foi. Aí eu nem sabia que ele tinha participado, pô. O cara foi atleta forte, né, cara? De Ironman, de tudo. Aí foi, Rodrigo, já tem 14 anos que eu parei de competir, quando o filho dele nasceu. Acho que 13 anos. Rapaz, você me animou. Vou voltar. Aí da outra prova, ele foi fazer a prova. Eu fui também, né? Aí a gente correu junto da outra prova. O cara é uma máquina, né, cara? Puta que pariu. Corre muito. Aí falando em disparar, né? Disparou, né? Você custou acompanhar. Aí depois ele foi na luta também. E falei, Ih, Rodrigo, só você mesmo para me fazer voltar de novo, fazer isso aqui, cara. É figura. Aí eu falei, não, nós estamos com a equipe dos magnistas. Equipe dos magnistas. Ei, Gílio, agora, Xará, vamos falar agora um pouco de um assunto, cara, que muitos produtores, às vezes, peca demais da conta e, às vezes, erra de fazer uma conta básica, tá? Que eu queria muito falar sobre isso, tá? Você que trabalha muito com consultoria, com trabalho, tá? Porque muitos produtores acham consultoria cara, mas não calcula o custo do erro. Eu tenho certeza, Rodrigo, que muita gente liga, tá? E você vai, passa o orçamento e a pessoa, não, tá caro, nem volta a falar com você, tá? Mas me fala um relato aí, tá? Eu, pelo menos aqui, a gente tem muito trabalho, a gente não... Mas você que está mais no campo, né? O que você sente aí? Me fala aí. Uma conta que ninguém faz. Quando eu escuto essa palavra tá caro, eu pergunto, você está falando de algum japonês? Tá caro? Alguma coisa assim? Para quebrar o gelo, né? Mas o que acontece, Rodrigo? A consultoria hoje, dependendo do que é o trabalho, é um valor ou outro. Vamos só fazer uma conta de padaria aqui. Hoje, vamos falar, qualquer saco de adubo hoje, você vai pagar R$300 num saco de adubo. Vamos falar uma área aí de 30 hectares, que você erra um saco de adubo. Vamos colocar 150 para ficar barato, um saco de adubo, que não é. Vamos errar meio saco de adubo em 30 hectares. R$150. São R$4.500. Só em um erro, um único erro. E quando você não tem uma consultoria, você comete N erros. Então, assim, é caro uma consultoria hoje por R$3.000? Então, tem que fazer conta, entendeu? Se o cara comete um erro, ele já gastou mais do que a consultoria. E outra, consertar erros, se for possível, lá na frente, é muito mais caro do que evitá-lo. Né? Então, assim... Dependendo do tamanho do projeto, cara, você consertar um erro, você tá aí uma fortuna. Então, se for um saco, igual eu falei, se for exatamente um saco por hectare em 30 hectares, são R$9.000. Já foi, já foi. Quantas consultorias aí que poderia ter pago e não ter feito esse erro e está produzindo mais, né? Qual foi o erro mais caro que você já viu acontecer por falta de acompanhamento técnico? Exatamente por fertilidade. Erro na fertilidade. Porque colocando excesso de adubo sem necessidade e matando uma muda atrás da outra por queima dentro do solo. E achando que era muda ruim. Ia lá, colocava muda no lugar, morria. Colocava outra muda no lugar, morria. Quando foi ver, era excesso de adubo. E quais momentos a consultoria mais evita prejuízo? Do preparo de solo até pôr a muda no chão. Porque quando você começa no preparo de solo, você já vem estabilizando tudo, aí você também participa da escolha das mudas, que é extremamente importante. Você, como viverista, você sabe, uma boa muda já é 50% do caminho andado.
né? Aí depois os outros 50% vem da fertilidade. Então a gente não pode, são diretamente proporcionais essas questões. Muda boa, uma boa fertilidade, um solo bom, né? No seu caso, Rodrigo, o produtor, ele procura consultoria antes ou depois do problema? 90% depois do problema. Porque, Infelizmente. É uma cultura do brasileiro. Não... É igual de não ler manual, né? Quer pegar uma coisa e quer fazer, mas está tudo escrito no manual. tá certo. É mais ou menos isso aí. Rodrigo, como separar um consultor técnico de alguém que apenas vende produtos? Promessas. Quando o cara começa a te prometer coisa demais. De um bom agrônomo, de um bom consultor, a palavra que você vai mais escutar é depende. Né? Tem Exato. gente que fala, pô, mas você fala depende, mas realmente depende. Depende do qual o tamanho do investimento que você quer fazer, depende da área que você quer trabalhar, depende de situações endafroclimáticas, né? Que é relevo, chuva, clima, depende de um monte de coisa. Então, se o cara chegar com muita certeza, você vai produzir tanto, você vai não sei o quê, você vai ganhar tanto. Igual nós temos muita gente prometendo isso, e muita gente entrou nessa conversa e caiu do cavalo. Você pode correr. Negócio da China, tchau, vaza. Não existe, né? Rodrigo, Não. qual o impacto de uma boa recomendação nos primeiros 2 anos de uma floresta? Muito cuidado com formiga, né? Além da fertilidade que nós já falamos, cuidar bastante da questão praga, formiga e broca. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a formiga ela pode derrubar sua produção ao extremo, porque se não, a planta não tem folha, ela não faz fotossíntese, então ela não produz energia, ela não produz nada, ela não aumenta a raiz, ela não aumenta o volume, não aumenta nada. Se não tiver produção, tiver fotossíntese, ela não tem energia, acabou. Então a formiga pode detonar com o seu como hoje, inclusive, tem as lagartas esfoliadoras que já estão aparecendo no mogno, né? Sim, sim. O que uma análise de solo bem interpretada pode evitar lá na frente? Prejuízo certo, né? Porque é igual eu falei, quanto, quando e como fazer essa adubação. É ali na análise de solo que vai ser definido isso. Então, se você tem uma boa interpretação e um bom conhecimento para recomendação, você evita muito prejuízo e gastos desnecessários. E, às vezes, te mostram gastos extremamente necessários, gastos não, investimentos, né? A gente tem investimentos extremamente necessários, que se não forem atendidos naquele momento, mais para frente, muito provavelmente não há condições de corrigir esse tipo de falta. Exatamente, Rodrigo. Agora vamos falar um pouco sobre adubação de plantio, hein? Rapaz, mas é coisa, hein? Meu Deus do céu. Minha água tá acabou aqui. Todo mundo acha que é só chegar e pôr muda no chão, né, Rodrigo? Eu achei que o negócio é brincadeira, né? Rodrigo, É, o plantio, tá? Ele começa realmente no dia que a muda chega na fazenda ou ele começa bem antes? bem antes. Igual Exatamente. inclusive, nós já falamos isso aqui. Começa primeiro com o estudo das condições endafroclimáticas da área, para ver se realmente aquela área ali é propícia, né, para receber as plantas de mogno, né? E também para decidir qual espécie vai ser plantada, porque não é qualquer espécie. Por exemplo, a gente tem o senegalês, ele aguenta, vamos falar assim, a grosso modo, ele aguenta muito mais porrada do que o grande foliola, ele é muito mais Exato. rústico, né? Apesar de que, ele precisa de pouco mais de poda? Sim, precisa, mas se sua região é uma região que vai aceitar o senegalês, por que plantar grande foliola? Né? Então, começa lá atrás, na questão dos estudos de clima, relevo, solo, inclusive logística, né? Extremamente importante, que muita gente deixa passar esquisito, logística, porque às vezes você está plantando a sua floresta num lugar ermo, de difícil tirar as madeiras depois, né? Então, Então começa bem antes. eu vou até te falar um negócio, assim, só para você ter uma ideia, né? Te mostrar aqui. Olha aqui, Rodrigo. Isso aqui, ó. A visualização em 48 horas, tá vendo aí? Aham. Do meu canal, 44 mil visualização.
em 48 horas. Então, imagina, chega contato aqui, Rodrigo, do mundo inteiro, pra você ter uma ideia, tá? Daqui, de fora. Até hoje, as pessoas confundem Ivorense. As pessoas falam, eu quero plantar Ivorense. Aí você vai explicar para a pessoa que o O erro Ivorense desse capa, né? é erro que existe, aí a pessoa não se. A gente fala sobre muito informação de edad climática, de clima. A pessoa tem aquele negócio, quer plantar o grande foliola lá no Ceará, entendeu? Não, para mim tem que ser isso. Até você explicar tudo, é difícil, né? Você. Então, tem muita informação solta ainda. Tem muita informação solta. Eu já vi muito projeto assim, que a pessoa só plantou e depois não cuidou, não teve acompanhamento técnico. Né? Então, por isso que eu sempre falo, né? Tem que ter um acompanhamento técnico. Se a pessoa quer executar um projeto de sucesso, é que nem você falou, gente, é fazer conta, né? Tem que ter um cara que conhece de fertilidade, sabe fazer uma correção, não vai fazer você perder dinheiro, né? Porque é muito fácil perder dinheiro, né? É muito fácil torrar dinheiro. Ainda mais perder dinheiro dos outros, é mais fácil ainda, né, Rodrigo? Aí tem gente que liga aqui, não, quer plantar 200 hectares, cara, e tem capacidade. Eu falo, não é assim não, vamos plantar 10 hectares. Se você errar em 10, você vai perder pouco dinheiro, porque erra, não tem jeito. Não, e às vezes, Rodrigo, você fazendo, por exemplo, o cara, eu quero plantar 50. Fala assim, quanto você tem para investir? Tanto. Não, então nós vamos, igual você falou, vamos plantar só 10, muito bem feito, que nós vamos produzir mais do que os 50 mal feitos. Exatamente. E esses 10 vai servir de um parâmetro para os próximos projetos futuros. Até uma escola ali para a equipe dele, para ver crescer, ver desenvolver, quem vai tocar o projeto. Então, tudo isso é importante. Né? Então, por isso que muita gente entrou lá atrás, né, achando que era milagroso o negócio, e não é. Né? Hoje a gente vê aí, né, que é um problema sério, o desbaste. Né? A gente não sabe o que faz com essa madeira. Muito abandono de floresta. Muito abandono, muita gente querendo vender, infelizmente, né? Direto liga uma pessoa aqui, Rodrigo, eu tenho uma floresta assim, eu quero vender, manda foto, manda inventário, nunca fiz inventário, floresta de 15 anos de idade. Nossa. É difícil. A árvore, né? Montando uma em cima da outra. A pessoa não teve acompanhamento técnico, né? Aí a gente volta no mesmo ponto, né? Não teve um consultor ali, um consultor competente, um cara que entende também, né, Rodrigo? Cara que não entende, que dá palpite é o que vai ter. Né? Rodrigo, eu já cheguei em situações em fazendas que o cara falava que era consultor e o cara estava inventando moda. Assim, a gente sabe que algumas coisas funcionam, mas outras são invenção de moda. O cara usando vinagre para fazer pulverização. Falei, não, que melhora demais a pulverização e tal. Falei, cara, tem adjuvante para fazer essa questão. Se você quer acidificar a água, acidifica o negócio do jeito certo. Agora vai colocar vinagre. Vinagre é baratinho, cara, mas você não tem controle nenhum. Entendeu? Então, assim, quer plantar muda verde, sem fazer rustificação. Isso aí, cara, eu bato isso nessa técnica. A muda não está pronta. Não planta que vai morrer. Eu não deixo o cliente meu gastar dinheiro a tocar. Fala, não, mas eu quero que plante. Fala, então você vai contratar outro, porque eu não vou deixar plantar. Exatamente. É difícil. Rodrigo, você já até falou isso aqui já, mas vamos reforçar, tá? Existe exagero na adubação inicial do mogre africano? Eu já vi muito exagero, principalmente demais. Anos atrás. Muito. Exagero, principalmente do lado errado da coisa, né? Porque existem alguns exageros que ainda a gente consegue aproveitar, né? Corrigir, por exemplo, quando o cara faz um exagero em calagem. Por exemplo, o solo hoje, não adianta, por exemplo, se o solo pediu 4 toneladas de calcário, você não vai pôr 4 toneladas de uma vez, você vai colocar 2 esse ano e 2 no ano que vem, entendeu? A colocar 4 de uma vez, você vai jogar 2 fora, não vai reagir, não vai funcionar, entendeu? Eu coloquei as 4, e agora? Agora você vai ter que gastar dinheiro com matéria orgânica para colocar essa calagem ser absorvida com mais lentidão, mais devagar e tal, para você não perder, entendeu? Então, assim, tem várias coisas assim que a gente vê, principalmente, o que eu mais tenho medo é a questão de exagero em nitrogênio.
Já cheguei em várias florestas com exagero de nitrogênio, inclusive na irrigação, a floresta, cara, você tinha que olhar a floresta assim de lado, porque o vento ia tocando, a floresta era mole, a floresta ficou toda do lado do vento, cara. Pô, você tem que olhar a floresta assim, ó, de lado. É difícil, é difícil. Rodrigo, outra coisa também, fala para a gente aí uma adubação inteligente sem desperdiçar dinheiro, tá? As mudas chegou lá, o cara já preparou o solo, já vai plantar. Me fala aí algo sucinto aí, uma adubação inteligente no primeiro ano de projeto. A gente. Pois é. Eu vou deixar seu telefone de novo aqui, viu? Tá. Se eu te falar hoje, falar assim, Rodrigo, essa adubação é a mais inteligente, aí eu vou estar caindo na receita de bolo. Exatamente, que solo arenoso é uma coisa, solo arenoso é outra. Vamos supor então, uma textura arenosa. Arenosa. Não muito arenosa, tá? Você fala aí, uma textura média. Textura média? Uma média, vai, uma média. Tá. Então, eu não vou falar em números nem em quantidade, mas a questão. A estratégia. Carregar o fósforo todo no plantio, seja ele a quantidade que for, entendeu? Carregar ele todo no plantio. E quanto mais areia tiver, mais se divide a adubação, o nitrogênio e o potássio. Quanto Exatamente. mais argila, mais pesado você pode entrar com nitrogênio e potássio dentro das recomendações para o mogno, né? Então, assim, porque o que acontece? Quando você tem muita areia, lixivia tudo. Então, você não consegue segurar. Então, se só tem muita areia, é inteligente você entrar com a questão de matéria orgânica. Hoje a gente tem muitos adubos orgânicos aí que a gente consegue fazer junto com a calagem, que inclusive é excelente você fazer junto com a calagem, você fazer um orgânico junto com a calagem, principalmente em lugar arenoso, que você vai conseguir segurar mais água e aumentar a CTC do solo, que é a capacidade de troca de cátions, que a gente vai segurar mais a questão de fertilidade naquele solo arenoso. Então, quanto mais areia, mais se divide a adubação de nitrogênio e potássio, e quanto mais argila, mais você pode concentrar no plantio. Então, isso é uma coisa inteligente. E uma coisa que dá para a gente falar, no geral, que serve para todo mundo, é fazer um banho de imersão na muda com cupinicida e aminoácido. Aí você vai ter um arranque muito grande nessas mudas. Antigamente se fazia com MAP e cupinicida. Eu aboli o MAP, né, que seria a questão, primeiro fósforo que a planta está recebendo, e entro com aminoácidos, que eu consigo fazer um volume maior de raiz. Né? Então, a gente consegue um volume maior de raiz, a gente consegue atacar mais um volume de solo. Então, o arranque da muda é excepcional. Maravilha, maravilha, Rodrigo. Que estratégia sensacional. É basicamente a nossa aqui. Eu só não tinha aminoácido, hein? Isso aí para mim vai ter que conversar mais, do Xará. Aguenta muito a questão das intempéries, principalmente calor ou frio. A muda segura, eu já salvei plantios grandes, inclusive até de eucaliptos na época de calor, por exemplo, a gente estava chovendo, plantou e não choveu mais. Ficou em mais de mês sem chover e a mudinha lá bonita, vegetando. Isso se você falou de calagem, vamos falar um pouco de calagem agora também, que eu acho importante a gente frisar nessa nossa conversa, Rodrigo. Rapaz, que aula, hein? Meu Deus do céu. Essa aqui tá boa essa aula. Rodrigo, a calagem, ela ainda é subestimada no Brasil, e o que mudou nos últimos anos em tecnologias de corretivos, de correção de corretivos? Mudou muita coisa mesmo. Ela é extremamente subestimada, ou até nem é feita, né? A gente vê muito isso em áreas de pastagem, cara. É impressionante, né? Na questão do ILPF, ou integração pecuária-floresta, que você também já está fazendo, né? A gente vai fazer o mogno lá no meio, na hora que você faz uma análise lá, fala, meu Deus, quantos anos que essa área não vê um calcário, né? Então, assim, onde tem cálcio, tem raiz. A gente tem que lembrar isso. O cálcio, ele é responsável por divisão celular. Você tem divisão celular, você tem crescimento de raiz. Você tem raiz, você tem uma árvore extremamente vigorosa explorando uma área maior de solo. Então, se a gente tem essa calagem, ela é obrigatória, mesmo que seja mínima.
né? A gente vai ver isso na análise de solo. E você falou em tecnologias. A gente tinha, antes, até um pouco tempo atrás, a gente tinha só os carbonatos, né? Que é o calcário comum, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Hoje a gente já tem os óxidos verdadeiros, né? Que é para se tornar óxido, esse calcário ele tem que passar por um processo de altíssima temperatura para transformar em óxido. Quando ele transforma em óxido, a entrega é muito maior e mais rápida. Então, assim, a gente pode fazer uma questão muito inteligente também. Você pode usar um calcário de PRNT bem alto, tá? Não, desculpa, bem baixo, tá? Por exemplo, um PRNT 60, que é um calcário mais grosso, porque a gente, na floresta, a gente precisa que esse cálcio seja entregue devagar, a gente não precisa que ele seja entregue numa paulada, né? Porque a floresta vai ficar ali 20 anos. Então, se você faz um PRNT 100%, aquele talco, quem vai agradecer é o vizinho. Quando você estiver aplicando, vai aquele pó todo para o vizinho. Você pode aplicar um calcário mais grosso e pode usar um óxido também que seja entregue de pronto. Né? Uma coisa que hoje não, já tem mais de 10 anos que eu já, onde eu consigo levar, eu uso o silício, o silicato de cálcio e magnésio. É um espetáculo. Que hoje eu tenho uma entrada muito boa na fábrica e lá eu já consegui, junto com eles, lá na Silifértil, que eles dão uma abertura muito grande para a gente conversar e montar formulações, que a gente já, para um cliente, a gente já consegue entregar o silicato de cálcio com gesso e orgânico. Você faz tudo numa aplicação só. Olha para você ver que coisa inteligente. Ao invés de você fazer 3 operações, você faz uma única operação aplicando 3 produtos, Rodrigo. E outra, o silício em relação ao calcário é extremamente melhor, né? Inclusive, ele transforma uma proteção na planta de dentro para fora. Então, pragas diminuem, a produção aumenta. Mas ele não substitui o calcário, né? Ele sim, ele pode jogar ele no lugar do calcário, sem problema algum. Mas você pode usar o calcário e ele também, não tem problema algum também. Entendi. Não vamos chegar lá no silício que a gente tem. Estamos querendo chegar lá. Existe alguma diferença, Rodrigo, na prática, de corrigir o solo e construir um perfil? Sim, muito, muito. Porque quando a gente só corrige, normalmente a gente vai corrigir o solo, a gente vê ali nas análises de solo, é interessante saber que pouca gente sabe isso. Quando a gente tem aquela medida decímetro cúbico, o que é o decímetro cúbico? É uma camada de 20 centímetros de profundidade, né, ou 20 centímetros, na área, que é um decímetro cúbico, que ele considera 20 centímetros. Então, quando a gente vai fazer a calagem, quando a gente consegue fazer depois passar uma grade por cima, fazendo a incorporação, a gente vai colocar isso a 20 centímetros incorporado. E vai descer aí mais ou menos uns 5 centímetros por ano. Por isso que quando a gente vai fazer a calagem num lugar que não tem como incorporar, a gente tem que dividir esse valor. Por exemplo, deu 1 tonelada. Se você vai colocar ele só por cima do solo, você tem que dividir por 4. Né, que você pega os 20 e divide por 4 para dar 5 centímetros, que a gente considera 5 centímetros. Então, você vai jogar 250 quilos ao invés de 1 tonelada, porque senão você vai ficar super calagem. Isso num lugar que não tem como você incorporar. Entendeu? Então, a gente tem que considerar sempre 20 centímetros. E isso é calagem. Aumentar a questão de perfil do solo, existem hoje, inclusive, maquinário que você coloca o calcário ou o silício já a partir de 40 centímetros de profundidade. Então, quanto mais profundo você consegue levar esse cálcio, ou seja, ou com gesso, né, que o gesso faz essa questão de aumentar a questão de perfil, você consegue um aprofundamento de raiz fenomenal. Essa é uma das funções do gesso, inclusive, levar cálcio em profundidade, né? Então, se você tem um perfil de solo trabalhado, você tem um aprofundamento de raiz, você vê claramente na seca a diferença, né? Claramente, isso é fenomenal. Você conseguir fazer essa questão do gesso junto com o calcário, ou o gesso junto com o silício, é fenomenal. E isso se o seu solo permitir que você faça também a gessagem, que isso a gente consegue enxergar numa análise de solo de 20 a 40 centímetros. A partir de 20 centímetros para baixo, é onde que a gente faz as contas para saber a quantidade de gesso que a gente vai usar. Exatamente. O Rodrigo, o produtor, ele só olha para o V%,
ou ele esquece outras variáveis? Eu falei isso agora há pouco. Vai ver só ver a saturação, né? E o V% e esquece da saturação de alumínio, que é o M% ali, esquece de olhar o ferro com manganês. Então, isso tudo tem que ser olhado também, porque senão se a gente tem um desequilíbrio nessas outras coisas, a gente não consegue produzir. Então, tem que tomar muito cuidado, né, para a gente fazer essas contas, esses cálculos. Uma coisa que você já falou, né, que o silício ele já não é tanto modinha, né? Ele já é algo Não. realmente prático, né, no plantio do móvel. Você acha que ele ajuda mais em resistência, estresse ou produtividade? Os três, nos três juntos. A resistência, a resistência a pragas, por quê? O silício, em plantas não acumuladoras, que fogem das gramíneas, elas são consideradas não acumuladoras de silício. Então, elas vão acumular ali mais ou menos 1% de silício lá abaixo da epiderme da folha. O que acontece? Ele vai formar ali abaixo da epiderme da folha cristais de opala, que é aquela pedra preciosa mesmo, opala. Então, ele endurece ali a questão da parede celular e forma esses cristais embaixo da folha, na cutícula ali, e muitos insetos sugadores ou mastigadores não conseguem romper essa barreira, né? Fungos também não conseguem romper. Então, você vai estar protegido, uma barreira física, né? Aí, na produtividade você vai ter aumento de raiz, né? Eu posso até te mandar depois uma foto muito interessante que nós usamos dentro da cova, né? O silício com o orgânico e o gesso, onde era num lugar de descida, a água passou, lavou a cova e a planta, estava uma muda mais ou menos de 1 metro, ela tinha conseguido entrar com a pivotante no barranco, a cova ficou oca, sem nada, a planta lá ainda tinha o substrato com a pivotante enfiada no barranco, a muda linda, maravilhosa, sem terra, cara. E ela com a raiz, uma bitola assim gigantesca enfiada no barranco. Então, isso por causa do silício, ele aumenta muito a bitola das raízes, sabe? E na questão do estresse, ele vai fazer um controle estomatal muito grande, que vai evitar a perda de água pela planta. Então, ela resiste muito mais à seca também. Isso é uma Então, questão bem básica, tá? Se a gente for falar do silício, a gente vai ficar aqui muito tempo para falar de silício. E por que você acha, assim, em projetos florestais longos, o silício ele vai ganhar mais importância, né? Cada vez mais, né? Sim, tem ganhado cada vez mais. Agora mesmo, recente, eu ainda trabalho, eu vim do eucalipto, ainda trabalho com áreas de eucalipto. Eu fiz um plantio para um cliente já de longa data. Eles compraram uma fazenda totalmente detonada. Fizemos uma recuperação de solo, fizemos tudo, e lá nós usamos o silício. A resposta foi fenomenal, inclusive em áreas de mogno também, já em Oliveira Fortes, nós temos umas áreas de mogno com silício, que inclusive é a mesma área onde estava essa muda, que impressionou todo mundo, onde que lavou a cova. Assim, a resposta está muito bonito, né, esse mogno lá de Oliveira Fortes. Inclusive, essa área foi plantada no meio de duas áreas onde foi plantada por uma equipe aí que a gente conhece muito bem, que não deu muito certo, e essa área ela foi plantada 3 anos depois dessas outras áreas e ela já alcançou as outras áreas. Entendi. Hein, Rodrigo? Agora vamos falar um pouco sobre pragas, tá? Você acha que está aumentando nos projetos florestais de mogno africano a incidência de Sim, isso já era esperado, né? Já era esperado. Eu lembro muito bem quando nós fomos lá. Qual preocupa mais hoje? Hoje, sempre foi a formiga é uma das mais preocupantes, mas a broca, né? A broca também é muito preocupante na questão do mogno africano, porque no mogno brasileiro a gente já sabe que ele não vai para frente justamente por causa da broca do ponteiro, né? Então, nós temos uma microbroca no mogno, que ela preocupa muito, porque ela mata as árvores em muito pouco tempo, mas não pelo buraco que ela faz, mas pelo fungo que ela carrega nas patas. É uma broquinha de 2 milímetros, é muito pequenininha,
e ela contamina o floema da planta, que é onde toda a seiva volta, né, pela região da casca, volta e vai nutrir as raízes. Então, como ela infecta o floema, ela leva esse fungo para as raízes, matou a raiz, matou a planta. Aí você vê as plantas secando de cima para baixo de uma semana para outra. Então, essas são as duas pragas mais importantes. E você está vendo essa incidência aonde, Rodrigo? Assim, eu, particularmente, eu tive... Em Minas, muito. A experiência com uma broca, só uma vez que eu tive esse contato, foi lá no norte de Araguaína, né? Tocantins e Minas tem demais. Mas aqui na minha região, assim, eu vi também em plantio de grande foliola, né? Agora, no senegalense, aqui eu já tive um reboleiro de morte súbita, numa floresta minha de 12 anos. Nessa oportunidade, eu consigo te mandar um vídeo de senegalês com as broquinhas andando no tronco, assim, ó. Se você quiser colocar aqui para o pessoal ver, eu consigo te mandar o vídeo. Certo. Então, essa eu particularmente eu ainda não tive contato com ela. Lagartas esfoliadoras também aparecendo agora. Sim, a tendência assim, vai aumentando a área, né? Vai aparecendo mais, né? Cada vez mais, não tem como, né? Ela vai eu ia até comentar, não sei se você lembra, como nós fomos lá para o Espírito Santo, naquela reunião com o Gael, eu lembro que na reunião, eu lembro que foi falar, o mogno não tem praga, e eu ainda levantei a mão e falei, ainda. Não sei se você lembra desse fato. Eu falei, mas como assim ainda? Eu falei, aguarda que vocês vão ver. Você acha que o produtor normalmente identifica ela tarde demais ou ele nem tem conhecimento? Tarde demais. Conhecimento, todo mundo tem conhecimento que formiga estraga, mas é aquela coisa, deixa, vamos ver, ela não está comendo, de repente ele acorda, vai lá passear na floresta dele, cadê as árvores tudo pelada, tá tudo... Então, assim, monitoramento de formiga é de 3 em 3 meses, é fato, tem que fazer, não adianta. O manejo nutricional, ele diminui a pressão de pragas? Diminui, principalmente se ele for bem feito, porque uma planta, ela mal nutrida, é igual um atleta. Você imagina o Usain Bolt, gripado, ele dá conta de correr uma maratona ou aquelas corridas loucas, que não corre. E uma planta também desnutrida, ela dá todos os sinais para as pragas. Você pode ver que toda praga pega primeiro as plantas piores, né? Sim. Então, um sinalizador de força para a planta, por exemplo, é o potássio, né? Ele é ativador enzimático. Quando você está com potássio, por exemplo, em dia, nas plantas, elas produzem mais tanino e o tanino é azedo. Então, broca já não vai gostar tanto. Formiga também não vai gostar muito das folhas, porque já está mais azeda. E lembrando, formiga não come folha, formiga leva para o formigueiro e transforma em fungo, né? Tem que lembrar disso. Uma outra pergunta, Rodrigo, assim, mais aprofundada, assim, qual foi um grande sucesso técnico que te ensinou muito na sua carreira como mogno africano? Algum sucesso técnico que você viu, que você acompanhou, que passou um conhecimento tremendo para você? As áreas da Radix que você pode visitar. Nós tivemos um sucesso muito grande, foi um grande aprendizado, porque quando eu cheguei em Roraima, e eu tive que reaprender o que eu sabia sobre silvicultura, procurei as pessoas certas no estado, né? O professor Frutuoso, que escreveu o livro a respeito dos solos de Roraima, eu procurei o professor Frutuoso, eu andei com o professor Frutuoso no estado inteiro para conhecer os solos, saber como se comportava, e aprendi bastante. Inclusive lá, você teve a oportunidade de estar lá nas áreas, aquelas árvores lá com 3 para 4 anos, a gente tinha fuste de 13 metros de altura, com 3 adubações, únicas 3 adubações. Ou seja, mas, Rodrigo, mas a Roraima tem muito mais sol, tem mais água e tal, mas se você errou na nutrição, não vai, não funciona. Então, o Giba acreditou muito no meu trabalho, eu agradeço sempre o Giba, além de cliente, virou um grande amigo, seu amigo também, me deu quase que carta branca para trabalhar, quase não, me deu carta branca para trabalhar, escutava bastante, seguiu os conselhos, que eu aprendi muito, e tudo que eu aprendi eu apliquei lá. Então, o sucesso que o maior que eu já tive até hoje foram nas áreas da Radix, porque eu tive muita liberdade para trabalhar. E qual o aprendizado mais difícil que a Floresta te deu nesses 25 anos trabalhando na atividade, Rodrigo?
o aprendizado mais difícil, assim, que você ralou muito para você aprender? Convencer produtor que acha que sabe. É, Uma coisa mais difícil que eu aprendi foi tentar virar a cabeça de pessoas que falam, não, isso não é assim. Eu falei, pô, então, se você sabe, não faz sentido você ter um consultor, né? Esse é um dos aprendizados mais difíceis que a gente tem, é mexer com pessoas, não é nem com a floresta. na sua visão, tá? O que mais quebra um projeto florestal hoje, tá? O que você acha assim que se o cara fez vai quebrar o projeto dele, não vai para frente. Falta de monitoramento profundo. Tá, isso aí, Análise foliar. uma outra que eu também acho importante, falta de monitoramento, plantio da espécie errada. Sim, sim. Na região. Isso é que nós comentamos, mas assim, ao longo do projeto, ele fez tudo, vamos falar, fez todo o dever de casa, plantou bonito, fez tudo. Aí falou, agora eu não preciso mais de você, agora eu toco sozinho. Simplesmente abandona. Não faz o monitoramento de formiga, não faz o monitoramento nutricional, não faz de outras pragas. Ou seja, vai lá de vez em quando, a hora que vê o mato está tomando conta, a lelopatia gigantesca da braquiária com o mogno todo amarelo, entendeu? Não quebra o cara. Qual erro custa anos dentro de uma floresta de mogno africano? O erro que fica ali, ó. Erro na adubação de plantio. Erro na adubação de plantio, porque se errou no plantio, você vai ter uma floresta deficiente praticamente pro resto da vida dela. Se você conseguir corrigir. Porque às vezes, por exemplo, o produtor erra no plantio e vai chamar um consultor já lá para o terceiro, quarto ano, o cara fala, minha floresta não está indo. Não vai. Eu vejo dos outros produtores está indo, mas a melhor que você vai puxar o histórico, o cara fez tudo errado no plantio. Aí talvez nem dê conta mais de corrigir isso, porque já está com idade avançada. Mas eu já consegui recuperar florestas de até 9 anos, com erro de 9 anos. Já consegui, mas custou caro. O que ninguém conta sobre fertilidade? Que ninguém conta. Se eu contar, aí acabou. Por exemplo, você contou o negócio da sílica e fantástico. Os índices corretos que o mogno precisa no plantio, né? Os índices de nitrogênio, fósforo, potássio, ideais para o mogno, pouca gente sabe, e quem sabe não conta de graça. Tá certo. E outra coisa, por que algumas florestas disparam e as outras não? Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Por que algumas florestas disparam e as outras ficam travadas, né? Travam. Isso a gente volta, vai rodar e voltar na mesma coisa. Nisso, do plantio bem feito, monitoramento bem feito, um consultor técnico especializado na área para te orientar nas coisas da melhor forma possível. Porque muita gente ainda encara a consultoria como gasto e não como investimento. Muita gente. Rodrigo, nós já estamos indo para quase 1 hora já de bate-papo aqui. Né? Assunto que a gente gosta, a gente nem vê passar, né? É quase que uma aula que você está dando, está abrindo a cabeça. Acho que você vai acender muita dúvida para muita gente, tá? Eu tenho certeza disso. Então, isso é bom, né? Quando a gente joga coisas certas e direcionadas, né? Para o público, para o pessoal ver que realmente não é simples, né? O negócio. Mas, assim, uma pergunta interessante. Qual conselho você daria para quem está começando agora no mogno africano? Tá? Um conselho, assim, aquele conselho do consultor, do cara que já está na atividade aí há mais de décadas, né? O que você falaria para um cara que está pensando, está começando no projeto hoje? Nem compre a área para plantar sem ter um consultor.
ótimo para te ajudar, porque, inclusive, o consultor vai te ajudar até a achar a área certa para você plantar, né? E isso um Exatamente. cara que conheça. Então, nem compre a área antes de ter um consultor do seu lado sério. Não faça isso, porque às vezes você fala, comprei uma área de oportunidade, é aqui que eu quero plantar. Mas sua área não condiz, não vai dar certo, não tem logística, não tem solo, não vai. Você comprou barato e não vai acontecer nada, não dá para plantar. E isso é uma tecla que eu bato muito, tá? Assim, o que o produtor precisa entender para ter uma visão de longo prazo, né? Porque quem vai plantar um mogno africano tem que ter essa visão de longo prazo. O que ele tem que entender, o produtor? Entender que é um plantio extremamente tecnificado, não é barato, né? Não é barato, e que se ele não tiver um acompanhamento certo, vai sair 4, 5 vezes mais caro e produzir 4, 5 vezes menos do que o esperado. Então, ele tem que entender que é um investimento que é oneroso, principalmente nos 5 primeiros anos, até que a floresta se estabilize. Depois a coisa vai. Fechou copa, está estabilizado e tudo mais, aí depois, aí sim, você tem um respiro, você vai conseguir ficar mais tranquilo, vai gastar quase nada, né? Não tem como não gastar nada, porque você vai ter que ter uma roçada, tem que ter combate-formiga e tal, que são coisas mais baratas depois. Então, até o 5º ano, ele tem que lembrar que ele vai ter um investimento mais pesado até o 5º ano, principalmente no estabelecimento da floresta, que é o plantio, e o primeiro ano. Rodrigo, você acha, tá, que a partir de agora, tudo que a cultura do mogno africano tem vivido hoje, a gente acompanha de perto, né, pela associação, as discussões que são levantadas, né, vários produtores. Você acha que a partir de agora, tá, o futuro do mogno africano, ele vai ser mais técnico? Ele tem que ser mais técnico para quem está começando e para quem já está também no mogno africano. Uhum. Me fala o seu pensamento sobre isso. Ele já é mais técnico, Rodrigo, porque as florestas novas que eu tenho acompanhado aí, de pessoas sérias que entram entendendo onde que elas estão pisando, já é bem mais técnica, não é mais não tem ninguém mais plantando no oba-oba. Primeiro, dinheiro não aceita desaforo, né, Rodrigo? Então a gente tem que lembrar disso. E não é barato. Então, hoje já é mais técnico. Das pessoas que já me procuram, já até pouco tempo atrás, eram pessoas quase em desespero porque estava perdendo a floresta e a gente ia lá para tentar consertar. Hoje eu tenho muita gente que está começando e procurando antes de começar. Então já está mais técnico a coisa, mais gente conhecendo, né? Porque antes quase ninguém conhecia. Todo mundo, eu vou plantar primeiro porque eu vou sair na frente e vou ganhar mais dinheiro, né? Então, assim, muita Exatamente. gente caiu do cavalo com isso, né? E escutou muita promessa, né? Nós tivemos quase que um boi gordo aí do mogno, né? Já tivemos esse problema, né? Que a gente encara muito, recuperei bastante a área nessas situações. Então, mas hoje o mogno, hoje o plantio já é mais técnico. Uma outra, assim, quem investir em conhecimento hoje vai sair na frente amanhã? Esse Com conhecimento certeza. pode ser via consultoria, via assistência, né? O que Sim. você pensa? Tem que procurar o mínimo, por exemplo, um vídeo desse para abrir a mente, entendeu? Que nós estamos fazendo aqui de bom grado para todo mundo conhecer, né, um pouco das dificuldades e dos acertos, né, e erros. Então, no mínimo, o cara tem que procurar informação nas fontes certas também, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. E eu acho, Rodrigo, que a cada ano que passa, né, o módulo tem se consolidado, né, cada vez mais, que nem você falou agora há pouco, né, que as pessoas hoje já entram já com outro pensamento, né, ninguém quer errar. Às vezes a pessoa entra naquele oba-oba, né, a gente não vê mais esse oba-oba, né, e quem realmente quer fazer, ela vai procurar informação de confiança, né? E aqui eu falo, viu, quem está aqui
com a gente que o Rodrigo Machado, ele é um cara que tem informação de confiança, é um cara que entende, é um cara que tem conhecimento, acompanha ele tem muitos anos. Eu ainda lembro quando a gente pegou aquele carro lá em Vitória, você lembra? Foi lá alugado, chegamos lá em Vitória, foi na Foi lá Vale, para o né? encontro do Gael, ué. Foi onde que foi, nós tivemos a oportunidade de ter a aula da correção da Cicata, que tinha um erro do grande foliola ser chamado de Ivorensis. Onde foi a correção taxonômica, né? Onde realmente Isso, né? Isso. mudou, né, a história, né? Foi. Então, já é uma pessoa antenada e eu vou deixar aqui novamente o contato dele, quem quiser trocar ideia com ele, eu acho que você está aberto, né, Rodrigo? Sim, Deixa claro. aí suas redes sociais aí para o pessoal também começar a te seguir, tirar dúvida. Eu queria que você deixasse essa abertura, né, para quem realmente quer. E eu indico o Rodrigo, né? Eu tenho coragem de. É um cara que bom, que é um cara que eu confio. Pode, Idem. porque eu tenho certeza que ali é confiável. A recíproca é não verdadeira. achismo, né, meu xará? A recíproca é verdadeira, Xará. A gente não fosse essa confiança mútua que a gente tem um no outro, primeiro nós não estaríamos aqui, né? Conversando e tudo mais. Porque é uma coisa que a gente tem que honrar é o nosso nome, então fazer a coisa certa. E são muitos anos de estudo e muitos anos de trabalho no campo, porque eu aprendi fazendo, eu não aprendi só com a bunda na faculdade ou na pós-graduação, eu aprendi fazendo no campo, né? Porque não adianta nada você querer instruir uma pessoa, você falar para ela, você está capinando errado, então capina para eu ver como é que é. E você não sabe nem pegar na enxada, entendeu? Exato. Então, e vender conhecimento, ser consultor, você tem que saber, pelo menos no mínimo, um pouco mais do que é o geral, né? Então, assim, a gente tem que procurar estar antenado nas coisas novas, nas novas tecnologias, estar aberto a aprender com as pessoas. Eu aprendo muito com as pessoas do campo, que são as pessoas que estão na lida. Às vezes a gente sabe uma técnica de plantio que um cara que está ali plantando todo dia fala assim, não, Rodrigo, se a gente fizer assim, anda mais rápido, rende mais, o plantador cansa menos. Então, eu já pus em prática muita coisa que eu aprendi com o pessoal do campo. Isso é extremamente importante. Escutar os seus funcionários, dê ouvido ao que eles estão falando, que eles que estão lá dentro da floresta todo dia. E a gente também, né, Rodrigo? Nós temos que ter humildade para falar, errei, né? Sim. Aprendi, não vou cometer o mesmo erro de novo. Né? É normal, às vezes a gente aprende muito mais errando, né, do que mesmo só fazendo certo. A gente é humano, nós estamos propensos a erros, né, a fazer erros. Só que a gente é humilde para reconhecer isso. Eu mesmo, tem muito vídeo meu que eu faço, ó, isso aqui eu errei, gente, isso aqui não faz desse jeito, isso daqui, ó, não pode. Né? Como eu citei Roraima, né? Eu errei no início em Roraima, mas depois eu aprendi e citei novamente que foi um projeto de maior sucesso até hoje na minha vida profissional com o Mogno, são as áreas da Radix. E agradeço muito pelo Giba ter me dado essa oportunidade de trabalhar com eles, que é uma equipe fenomenal que a gente conseguiu formar lá, tanto de viverista, pessoal de campo, né? Então, assim, a liberdade que eu tive para trabalhar foi fenomenal, e isso foi refletido no campo. Não, é isso aí, meu xará. Nós já estamos indo para 1 hora, já 1h10 já de conversa. Eu acho que a gente já conseguiu passar muita coisa. Eu tenho certeza que vai acender vai ser muito bom as pessoas escutar esse vídeo nosso, vai aprender muito. Se você quiser deixar um recado para todo mundo aí, Rodrigo, vou deixar com você. Quem já é de casa, pessoal, já deixa aquele like que a gente gosta, compartilha com os amigos. Quem chegou até aqui também e gostou do vídeo, a apresentação do Rodrigo, também deixa aí as dúvidas que tiverem. Aqui eu vou deixar para o Rodrigo responder as dúvidas que tiver aqui no comentário. Ele entra aqui no vídeo quando ele estiver folgado lá e responde. E diga de onde você viu esse vídeo, né? Qual cidade que você está, que você viu esse vídeo. Coloca aqui nos comentários também para a gente saber de onde você está vendo esse vídeo. Né? Vou deixar para você, viu, Rodrigo? Essa responsabilidade aí. Se você quiser fazer. Não, pode deixar, com certeza. Fechamento. Agradeço. É com você a palavra.
Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você de novo, a gente poder passar a informação, porque conhecimento, ele não vale nada se ele não for passado para frente, né? Lógico. Esse é o nosso trabalho, é lógico que a gente é remunerado para a gente estar fazendo nosso trabalho no campo, mas quando a gente tem a oportunidade de passar esse tipo de informações aqui para um público no geral, é um prazer, né? Porque a gente guardar isso só para a gente não vale nada. Então, agradeço também a toda a equipe, todas as pessoas que já trabalharam comigo no campo. Eu tenho muita satisfação de 99% das pessoas que eu já trabalhei no campo ou empresários, hoje são meus amigos. É bem legal isso, que a gente tem sempre bem quisto em todos os lugares que a gente passa. Eu tenho só que agradecer a Deus primeiro, né, por me dar essa luz e essa vontade de trabalhar com a natureza. E agradecer a todos que até hoje me ajudaram, que sem esse pessoal do campo, hoje eu não estaria onde eu estou hoje, no nível de conhecimento que eu tenho hoje, porque o que me motiva a estar estudando até hoje, aos 50 anos, fazendo mestrado ainda aos 50 anos, é querer saber mais para poder levar mais informação para o campo e acertar cada vez mais. Então é isso. A RM Consultoria está aí para ajudar quem precisa. Tem o Instagram da rm.consultoria, quem quiser tá lá. Não é um Instagram totalmente profissional, mas tem bastante informação bacana lá. Meu telefone, o Rodrigo já colocou aqui, esteja à vontade para tirar dúvidas, né? Mandar mensagem, tirar dúvidas, a gente pode conversar bastante. Ele é Rodrigo, RM Consultoria, né? RM Consultoria. Então é isso, Sara. Agradeço a você também, né? Vamos dar um jeito de encontrar de novo. Quero ir visitar suas áreas, eu já te prometi isso várias vezes, mas a gente não para, né? Então. Não tem jeito, tá lá e para cá, a gente não para, a gente está difícil de encontrar. Mas vamos dar um jeito de encontrar. Obrigadão aí por tudo, cara. Boa sorte. E estamos aqui no Goiásão aí, trabalhando muito. Igual. Até mais, gente. Obrigado. Dá aquele like aí, segue o Rodrigo. Se puder seguir a RM lá no Instagram, eu agradeço também. Fechou então, gente. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Com Deus. Até a próxima.